Muito bom dia para você, bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje, uma conversa, um bate-papo com o Dr. Wellington Saraiva, procurador regional da República, mestre pela Universidade de Brasília e também doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco. Um bate-papo sobre eleições, inteligência artificial, fake news, tudo para você ficar por dentro desse assunto, Dr. Wellington, que está margeando as eleições deste ano. Muito bom dia. Obrigado por aceitar esse convite. Muito obrigado. Prazer é meu. Bom dia a você, aos espectadores e espectadoras do programa. É uma satisfação estar aqui. Doutor Wellington, a gente já começa falando da IA, que é a inteligência artificial. Para quem está em casa, a IA não é mais um futuro, já é um presente, né? O que é que a gente pode dizer, o que é essa inteligência artificial, que já faz parte da vida das pessoas? A inteligência artificial é um conjunto de programas de informática, de computação, que processam informações, grandes quantidades de informação, para produzir determinados resultados que os desenvolvedores, que os técnicos que elaboraram o programa desejam. E como você disse corretamente, isso não é o futuro, isso já é o presente. Na verdade, existem muitas espécies de inteligências artificiais, a gente chama simplificadamente de IAs, né? Existem várias formas. Existem IAs que processam texto, existem IAs que processam imagem, que processam som. Elas já existem há muito tempo, mas ficaram muito famosas, muito mais conhecidas a partir de 2022, quando uma empresa dos Estados Unidos, chamada OpenAI, divulgou o famoso ChatGPT. Então, ele foi uma espécie de uma pequena revolução na tecnologia das inteligências artificiais, porque ele tem capacidade de produzir textos de uma forma muito semelhante à forma que os humanos produzem. Então, esse grupo de inteligências artificiais que produzem textos, áudios ou vídeos de forma muito semelhante à forma verdadeira, à forma produzida por seres humanos, é o que se chama de inteligências artificiais gerativas ou generativas. Então, o ChatGPT é um desses exemplos. As pessoas podem entrar, existe uma modalidade gratuita, um acesso gratuito à página da empresa. Qualquer pessoa pode fazer um pequeno cadastro, entra lá e aí faz perguntas ao site, a essa ferramenta, e ela vai produzir um texto em resposta a isso. E muitos desses textos são extremamente ricos, são muito detalhados, têm informações muito importantes. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter muito cuidado quando fazem essas pesquisas, tanto no ChatGPT quanto em outras ferramentas de inteligência artificial de texto, porque, na verdade, a inteligência que essas ferramentas usam não é igual à inteligência humana. Quando eu pergunto a você qualquer informação, uma informação histórica, ou filosófica, ou cultural, ou política, você ou qualquer pessoa humana, se tiver de boa fé, vai tentar dar uma resposta que seja real, que se baseie nos dados da realidade. As inteligências artificiais não têm essa mesma forma de raciocínio, digamos assim. O que elas fazem é procurar associar as palavras da pergunta que a pessoa fez com a base de dados de textos que ela tem. Então, o que diferenciou o ChatGPT é que ele tem acesso a bilhões de páginas de texto que estão disponíveis na internet, tanto de sites, quanto de livros, quanto de artigos científicos, enfim, praticamente tudo que está na internet disponível em textos. Essa ferramenta foi pesquisar e criou um banco de dados monstruoso. Ele é tão grande que os próprios técnicos da empresa nem sempre sabem de onde ela buscou a informação. O tamanho real dessa coisa. Porque o tamanho real dessa base de dados é monstruosa. Então, quando se faz uma pergunta ao ChatGPT, se eu perguntar ao ChatGPT quais são os principais escritores brasileiros de literatura, ele vai lá na base de dados dele e vai tentar associar aquelas palavras da minha pergunta a quantidade de vezes que aquelas palavras aparecem nessa base de dados e vai dar uma resposta fazendo associações que são de caráter estatístico, digamos assim. Ele faz associação pela probabilidade de aquelas palavras estarem juntas de acordo com a base de dados dela. Isso parece um pouco complexo, é um pouco complexo mesmo para as pessoas em geral entender, mas é assim que funciona. Mas o principal que eu quero transmitir com essa informação é o seguinte: se eu perguntar quem foi Monteiro Lobato ou quem foi Lígia Fagundes Telles, por exemplo,
O ChatGPT vai buscar essas informações nas bases de dados deles e como Monteiro Lobato e Lígia Fagundes Telles são escritores conhecidos, provavelmente a ferramenta vai encontrar artigos de enciclopédias, de textos, de escritos técnicos sobre esses autores e vai dar um texto mais ou menos confiável. Mas pode ser que numa dessas perguntas, o ChatGPT encontre associações de palavras que não correspondem à realidade. Então, esse fenômeno de produção de textos pela inteligência artificial, que não corresponde à realidade, é o que os técnicos chamam de alucinação. Todas essas ferramentas de inteligência artificial que produzem textos estão expostas ao risco de produzir informações falsas por conta desse fenômeno chamado de alucinação da inteligência artificial. Então, para concluir, o que as pessoas precisam ter é muito cuidado com as informações que elas recebem, elas devem procurar conferir se aquelas informações são verdadeiras. O senhor, como procurador regional eleitoral auxiliar também e estudioso, né, dessa questão da desinformação junto com a eleição, dentro do processo eleitoral, como é que isso se torna um perigo, isso se torna um risco dentro desse processo da democracia? A gente está vivendo uma nova realidade do ponto de vista eleitoral e do ponto de vista democrático, sobretudo a partir de 2018, com as eleições que, aliás, a partir de 2016, com as eleições que houve nos Estados Unidos, em que o então candidato Donald Trump passou a utilizar muito as redes sociais para divulgar a sua mensagem. Infelizmente, Donald Trump é conhecido, existem estudos técnicos confiáveis mostrando isso, que ele é um político que usa a mentira como uma de suas ferramentas de comunicação. Então, ele profere uma quantidade enorme de mentiras que ele usa no seu discurso político para convencer os seus eleitores. Um exemplo disso é a mentira que ele continua repetindo de que a eleição dos Estados Unidos de 2020 foi fraudada. Ele próprio ajuizou várias ações na Justiça dos Estados Unidos, alegando fraude nas eleições, e nenhuma dessas alegações foi provada. Onde é que a inteligência artificial entra nessa história? É que as inteligências artificiais são capazes de produzir textos, áudios e vídeos com uma aparência de veracidade, de autenticidade muito grande. É uma capacidade que elas têm de enganar as pessoas. Você, às vezes, não sabe o que é real e o que é artificial. Exatamente, por causa da grande qualidade técnica dessas ferramentas. Então, a mistura das redes sociais, que tem a capacidade de multiplicar informações verdadeiras ou falsas com grande velocidade e com grande alcance. A mistura das redes sociais com as ferramentas de comunicação como o WhatsApp, Telegram e várias outras, e a capacidade das inteligências artificiais de produzir textos, áudios e vídeos simulando a realidade, essa mistura tem um potencial de gerar desinformação muito grande. O que é desinformação? Basicamente são informações falsas que a imprensa e as pessoas costumam chamar de fake news. Essa desinformação tem um efeito muito grave no processo eleitoral em geral e até no próprio processo democrático. Veja o que acontece. No seu estudo, o senhor até coloca como, eu até achei interessante, desordem informacional. Isso, é um conceito, essa expressão é um conceito que se usa internacionalmente para caracterizar esse estado de circulação de informações falsas ou distorcidas, porque muitas vezes a informação originalmente é verdadeira, mas ela é divulgada na internet de uma forma que distorce o seu sentido. Então, a desordem informacional é esse fenômeno que confunde as pessoas. Então, veja o que aconteceu. As pessoas devem se lembrar da invasão que aconteceu no Congresso dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, depois da eleição do candidato Joe Biden, pessoas que invadiram o Congresso dos Estados Unidos para evitar a declaração da vitória de Joe Biden, porque lá, como o sistema eleitoral é diferente do Brasil, lá não existe um Tribunal Superior Eleitoral que declara o resultado da eleição. Então, é o Senado dos Estados Unidos que se reúne e o vice-presidente da República declara que o candidato vencedor foi fulano ou beltrano. E aí as pessoas invadiram o Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, para evitar isso. E essas pessoas foram insufladas, foram estimuladas por quem? Exatamente por Donald Trump, né, que convocou expressamente as pessoas para irem lá.
com a base da informação falsa de que a eleição tinha sido fraudada. Então, veja, isso mostra a capacidade que uma informação falsa manipulada na internet e nos meios de comunicação tem para influenciar as pessoas. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, viveu um fenômeno semelhante, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro repetia desde 2018, quando ele ainda era candidato, que a eleição poderia vir a ser fraudada. E continuou repetindo isso. E isso perdurou até quase 2022. Perdura até hoje, na verdade. Recentemente houve um congresso dos apoiadores do ex-presidente, em que o próprio ex-presidente participou na cidade de Balneário Camboriú, isso foi há uma semana ou duas, e lá ele disse que a eleição tinha sido fraudada, a eleição de 2022. Embora o sistema eleitoral brasileiro tenha sido já auditado, ele é um sistema plenamente auditável, ao contrário do que algumas pessoas dizem, ele é totalmente auditável, só que a auditoria dele é uma auditoria eletrônica, porque o sistema é eletrônico, né? Mesma coisa que você imaginar, você provavelmente tem cartão de crédito, muitos espectadores têm cartão de crédito, toda a transação de cartão de crédito hoje é eletrônica. Se você tiver alguma dúvida, algum litígio com a administradora do seu cartão eletrônico, a auditoria vai ser digital. A auditoria vai ser digital, da mesma forma no sistema eleitoral brasileiro. Então, esse sistema eleitoral brasileiro, ele foi auditado por uma série de órgãos, como a nossa Universidade Federal de Pernambuco aqui, que tem um centro de computação respeitado no Brasil inteiro. Fez uma parceria com o TSE, não? Exatamente. A USP também auditou, a Unicamp também auditou, a Polícia Federal auditou, o Tribunal de Contas da União auditou, o sistema eleitoral brasileiro, entre outros órgãos. E todos eles atestaram que o sistema é confiável e que não tem nenhuma brecha relevante capaz de influenciar a apuração dos votos. Apesar disso, infelizmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua repetindo, sem nenhuma base, que a eleição pode ter sido fraudada. E essa produção de desinformação nas redes sociais... Isso alimenta determinados comportamentos extremistas e alimenta uma desconfiança sem fundamento no sistema eleitoral. As pessoas acreditam que a eleição pode ser fraudada, embora nunca tenha havido uma prova de fraude. E pode alimentar a própria inteligência artificial. Sem dúvida, porque as pessoas produzem textos sobre isso e os mecanismos, as ferramentas de inteligência artificial na formação das suas bases de dados podem se alimentar desses textos falsos, dessas informações falsas. É difícil para os órgãos públicos controlar isso, doutor, de alguma forma? É muito difícil porque essas ferramentas são muito dinâmicas e as redes sociais têm uma forma de funcionamento também muito veloz, muito dinâmica. Então, uma informação que pode circular na rede social, como se diz, viraliza, e em poucas horas pode alcançar milhares ou centenas de milhares de pessoas. Então, o TSE recentemente aprovou uma nova resolução, alterando uma resolução anterior que trata da propaganda eleitoral, para tentar diminuir os riscos dessa desordem informacional que você mencionou. Então, hoje, pela resolução do TSE atualizada, os partidos políticos, as federações, as coligações de partidos e os candidatos e candidatas não podem usar inteligência artificial para produzir áudios ou vídeos que simulem a realidade das pessoas. Então, isso é proibido exatamente para evitar confundir o eleitorado. Além disso, o TSE determinou que as empresas de internet, que são chamadas de provedores de aplicação de internet, o termo técnico, adotem mecanismos internos de fiscalização, digamos assim, de supervisão dos conteúdos que os usuários colocam nas redes sociais, para evitar que informações falsas sejam multiplicadas. Então, o TSE está tentando conter esse fenômeno da produção de informações falsas, de desinformação nas redes sociais e por meio das ferramentas de inteligência artificial, para que o processo eleitoral transcorra dentro de um debate verdadeiro. As pessoas têm direito à sua opinião, ninguém é obrigado a concordar com nenhuma visão política, né? É perfeitamente legítimo que as pessoas tenham diferentes visões sobre a política, as pessoas podem concordar com o governo atual, podem criticar o governo atual,
as pessoas podem concordar com o governo anterior, podem criticar o governo anterior, tudo isso é legítimo. As pessoas podem criticar os candidatos e candidatas ou podem apoiá-los, tudo isso é perfeito e é aceito pela legislação, porque faz parte do exercício de um direito constitucional, que é a liberdade de expressão. E isso se soma, né? Desde 2018, como o senhor citou, a gente viu uma eleição totalmente baseada em rede social, no digital, na internet, e agora a gente se soma com a inteligência artificial. Nessa eleição municipal agora, que a gente não vai ter o âmbito da Covid, né? Então a gente vai ter uma eleição normal, e esse somatório preocupa, né? Rede social, onde o STF tenta ali, de alguma forma, controlar junto com o Congresso, né? Mas isso preocupa, né? Essa soma de rede social de forma descontrolada com a inteligência artificial numa eleição municipal que vem com todo o gás agora. Sim, preocupa porque a eleição municipal, pela própria característica dela, é muito disseminada, é muito pulverizada. O Brasil tem 5.570 municípios, onde vai haver eleições, e a verdade é que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a Polícia Federal que atua nas eleições e os órgãos de controle não têm estrutura suficiente para estar presente em 5.570 municípios. Então, é muito importante que a própria população participe desse trabalho de colaboração para que o processo eleitoral transcorra dentro de um debate saudável baseado na realidade. E como você disse corretamente, uma grande dimensão do processo eleitoral hoje ocorre nas redes sociais, na internet, né, nas várias plataformas de rede social. E veja, a dificuldade, além de nós termos 5.570 municípios, nesses mais de 5.000 municípios, nós temos em cada um deles dezenas de candidatos, que tem dezenas de perfis nas redes sociais, né? São dezenas de redes sociais. Então, assim, se você multiplicar esses números, nós teremos milhões de publicações circulando no período eleitoral, né? Sobretudo a partir de 16 de agosto, que é quando começa a campanha eleitoral, e é impossível a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral filtrar tudo isso. É impossível, não há ferramentas para isso. Então, a população tem um papel muito importante na colaboração com as autoridades e os órgãos públicos para que o processo eleitoral seja saudável, seja com debate, com críticas. As críticas podem ser duras, não existe nenhuma norma e a própria jurisprudência da Justiça Eleitoral, ou seja, o conjunto de decisões da Justiça Eleitoral, não inibe as pessoas, muito menos proíbe as pessoas de criticar. Então, a gente, às vezes, nós todos vemos, às vezes, pessoas dizendo, não se pode mais criticar no Brasil. Não pode falar mais nada. Não se pode falar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não conheço casos de pessoas que tenham sido punidas ou mesmo processadas apenas porque fizeram crítica. O que eu conheço são casos de pessoas que estão sendo processadas ou investigadas porque mentiram ou porque divulgaram informações falsas para atingir, ou por crime contra a honra, como você disse, injúria, difamação ou calúnia, ou porque difundiram informações falsas para prejudicar, para atingir a ordem democrática. Isso é uma outra história. Mas falar mal, criticar políticos, candidatos e candidatas, não tem nenhum problema. Ainda é permitido. Vamos para um breve intervalo e na volta mais um bate-papo aqui com o procurador, o Ayrton Saraiva. E para você que está em casa, dicas para se proteger de tudo isso que acontece com a inteligência artificial na sua vida. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, com o Procurador da República, o Ayrton Saraiva, um bate-papo aqui sobre inteligência artificial, fake news, eleições, mas quem está em casa, doutor, quer saber como é que a pessoa que está lá no seu dia a dia pode se proteger contra tudo isso que a gente vê, principalmente nessa Deep Web, coisas que chegam. As pessoas precisam ficar muito alertas em casa em relação a tudo isso que a gente conversou aqui? Sem dúvida, Ciro. A internet e as redes sociais têm uma característica inerente a elas, que é a de facilitar, de propiciar, de possibilitar a divulgação, a difusão de informações falsas. As redes sociais se baseiam em um mecanismo chamado engajamento. O que é engajamento? É qualquer tipo de reação que os usuários têm e as usuárias têm com uma publicação na rede social. Então, quando você curte uma publicação, quando você compartilha, quando você comenta ou quando você responde, tudo isso é engajamento. E existem estudos científicos mostrando que as pessoas reagem mais, se engajam mais com os conteúdos que são falsos. Infelizmente,
Isso é por conta de uma característica da psicologia humana. Eles são atraídos por esse tipo de As pessoas são conteúdo. atraídas pelas notícias sensacionalistas, pelas notícias dramáticas, pelas notícias trágicas e pelas notícias falsas. E o que é que acontece? As pessoas que manipulam a internet, que usam a internet para divulgar informações falsas, sabem disso. E elas contam com isso. Muitas vezes, a informação falsa é muito mais interessante do que a realidade. A realidade, às vezes, é monótona e sem graça. E a informação falsa, a notícia inventada, geralmente é mais chamativa. E as pessoas reagem e acabam divulgando isso. Existe um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostrando que informações falsas na rede Twitter tinham 70% mais chances de serem divulgadas, de serem reproduzidas e compartilhadas do que as informações verdadeiras e tinham mais alcance do que as informações verdadeiras. Então, como é que as pessoas podem se proteger? Digamos assim, numa explicação muito básica confiar desconfiando, ou até desconfiar mais do que confiar. Então, quando você receber uma informação num aplicativo de mensagem, como WhatsApp, Telegram, Signal ou qualquer outro, não repasse automaticamente sem ter certeza de que aquilo é verdadeiro. As pessoas já têm um ímpeto de compartilhar. De compartilhar, de passar adiante, até porque acha interessante. Só que quando você passa adiante uma informação, uma publicação, um texto, um conteúdo qualquer, porque você acha interessante e acha que aquilo pode interessar ao seu grupo, à sua família, aos seus amigos, à sua namorada, ao seu namorado, quando você faz isso, você poderá estar divulgando uma falsidade, uma mentira que vai afetar a honra de outra pessoa ou que vai afetar a regularidade, a legitimidade do processo eleitoral. Então, as pessoas precisam sempre desconfiar. E a responsabilidade de quem repassa a informação não é de quem recebe, é de quem repassa. Então, não vale dizer, eu vou repassar e você aí vê se é verdadeiro. Não, a responsabilidade é sua. Essa responsabilidade jurídica é de quem está compartilhando. Inclusive jurídica. E você lembrou um aspecto interessante, que é o tema da responsabilidade jurídica. Por exemplo, agora, no início do processo eleitoral, é muito comum que as pessoas recebam pesquisas de intenção de voto e divulguem isso. Pela legislação eleitoral, pesquisas de intenção de voto têm que ser registradas na Justiça Eleitoral e elas precisam atender a uma série de requisitos da legislação para que a Justiça Eleitoral saiba que não só a Justiça Eleitoral, mas que os candidatos, as candidatas, os adversários e adversárias políticas saibam que aquela pesquisa é minimamente confiável. Só que, infelizmente, no processo eleitoral é muito comum que surjam pesquisas falsas, pesquisas clandestinas. E coloca o candidato A em cima do B. Pesquisas que não foram registradas e as pessoas divulgam, seja em grupos de mensagens, seja em redes sociais. Pois bem, por que é que eu estou dizendo isso? A legislação eleitoral prevê a aplicação de uma multa para quem divulga uma pesquisa falsa, uma pesquisa clandestina, uma pesquisa ilegal. E essa multa pode chegar a R$100 mil. R$100 mil. E eu já vi várias vezes, vários processos na Justiça Eleitoral aqui em Pernambuco, de pessoas que foram processadas por adversários políticos. Por exemplo, João da Silva divulgou uma pesquisa falsa que ele recebeu e achou que poderia divulgar e colocou lá no perfil dele numa rede social qualquer. Aí o político ou a candidata prejudicada por aquela pesquisa ajuiza um processo, uma representação contra aquela pessoa, dizendo, olha, ele divulgou uma pesquisa clandestina que não tem registro. E essa pessoa, se não conseguir, ela dificilmente vai conseguir provar, porque se a pesquisa é clandestina, não tem como provar que ela é verdadeira. Às vezes o instituto nem existe, né? Às vezes o instituto não existe e tal. Esse simples fato de divulgar numa rede social uma pesquisa de intenção de voto clandestina pode gerar para essa pessoa, uma pessoa comum, uma multa de R$100 mil. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado. Em outros casos, que não sejam pesquisas, o caso de pesquisa é o que tem a multa mais alta, mas informações falsas sobre o processo eleitoral, informações que atinjam indevidamente a honra de candidatos e candidatas, também podem gerar multas que começam geralmente em R$5 mil. E qualquer pessoa está sujeita a sofrer essa punição. E isso, não pensem as pessoas que isso não acontece, isso acontece cotidianamente na Justiça Eleitoral. Existem centenas de processos por causa disso. Então, o principal conselho que eu dou é: não compartilhem informação sem ter certeza de que a informação, sem checar antes se aquela informação é verídica. E as pessoas, elas
tem que estar de olho e também denunciar, por exemplo, o Sim. TSE tem um Pardal, né, que é o aplicativo. Exatamente. A pessoa pode ir lá e fazer uma denúncia também. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Geralmente nos processos eleitorais, a Justiça Eleitoral divulga essa ferramenta que você mencionou, chamada de Pardal. O que é Pardal? É um programazinho que as pessoas podem baixar no seu celular ou podem entrar na internet, nas páginas dos tribunais regionais eleitorais e nas páginas das procuradorias regionais eleitorais. Em todos os estados existe uma procuradoria regional eleitoral. Então, aqui em Pernambuco, por exemplo, qualquer cidadão ou cidadã pode colocar lá na pesquisa da internet, Procuradoria Regional Eleitoral Pernambuco, e vai encontrar a nossa página lá, e a pessoa tem lá um canal para comunicar qualquer tipo de ato ilegal no processo eleitoral. Seja a divulgação de uma informação falsa, seja uma propaganda eleitoral indevida, seja a poluição eleitoral. Por exemplo, a legislação permite que os candidatos e candidatas divulguem os chamados santinhos, né, que são aqueles impressos de publicidade. Isso é permitido, mas os candidatos, os cabos eleitorais e até os apoiadores que espalham santinhos nas ruas cometem um ato ilegal. E isso, na verdade, é um crime eleitoral. Está previsto na legislação como um crime eleitoral. Então, as pessoas podem, usando o Pardal, divulgar, comunicar esses atos ilícitos. É muito comum, infelizmente, ainda é muito comum, sobretudo no dia da eleição, que a gente chegue nos locais de votação e estejam lá nas ruas. Aquilo é crime eleitoral. E as pessoas podem comunicar, elas podem fotografar, é importante fotografar, e informar no Pardal o local exato, a hora em que aquilo aconteceu. Tá certo. Doutor Wellington, muito obrigado pela presença aqui no Poder e Negócios. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Um bate-papo interessante para quem está em casa e também de informação útil para a nossa eleição desse ano. Muito obrigado, doutor Wellington. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com você. Muito obrigado. Você que está em casa, muito obrigado. Um ótimo restinho de domingo para você. A gente se vê no próximo Poder e Negócios aqui na TV Guararapes. Um grande abraço e até lá.